Olá, hoje nós vamos falar de como ter esperança em meio à adversidade. Então, no percurso da nossa vida, nós vamos caminhando e tudo vai indo bem, vai normal. De repente, acontece algo que nos faz ficar paralisados. Então, esse algo pode ser a morte de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser uma traição. Então, N fatores que fazem com que a nossa vida parece que perdeu o sentido. Mas eu gostaria de ler para você uma palavra que está escrita no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17, que fala justamente sobre isso. E tem sobre título O Filho da Viúva de Naim, que diz assim, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então a situação é o seguinte, a mulher que era viúva, agora ela perde o seu único filho. Aquela mulher que tinha como esperança aquele filho para a sua vida. Um filho que substituiria, de certa forma, o seu marido, porque ele iria trabalhar para trazer o pão para o seu lar. Então, todas as esperanças que aquela mulher tinha, ela tinha depositado, ela estava ali, olhando dentro de um caixão. É uma das maiores adversidades que o ser humano pode enfrentar. A perca repentina de um ente querido. Que muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas começam a culpar a Deus o porquê que isso aconteceu. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus, ele sempre chega no momento certo. Ele chega na hora certa. A Bíblia enfatiza muito bem que ele moveu-se de íntima compaixão. Isso quer dizer que ele tomou a dor daquela mulher para si. Ele vai chegando naquela cidade, ele presta atenção no movimento e ele vê a dor daquela mulher. Ela não precisava dizer para ele, Senhor, eu sou viúva, vou enterrar o meu único filho, porque Jesus, ele sabia. E Jesus, ele tem prazer na restauração, ele tem prazer na mudança, ele tem prazer de abençoar as pessoas. Então, ele chegou para aquela mulher e disse simplesmente, não chores. Ela não conhecia Jesus, ela não chegou a pedir a ele, Senhor, ressuscita o meu filho. Não, simplesmente ele olhou para ela e disse, não chores, e resolveu fazer o milagre. E as pessoas daquela cidade, elas ficaram pasmas. Elas glorificaram a Deus, porque de repente viram um morto se levantar de um caixão e começar a falar. Então, o que eu queria dizer para você nessa noite, independente da situação que você esteja passando, independente da circunstância, da adversidade, há solução para o seu problema. Há esperança que dias melhores virão. Muitas vezes, como quando estamos na adversidade, não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Não conseguimos enxergar uma solução para aquele nosso problema.
e aquele problema se torna um gigante diante de nós. Há um ditado que diz assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para seu problema o tamanho do seu Deus. Eu gostaria de dizer que é na adversidade que, se crermos, alcançaremos as maiores vitórias. Então eu gostaria de indicar um livro de Max Lucado, que é Dias Melhores Virão. Como curar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Então, quando nada parece dar certo na nossa vida, como reconquistar essa esperança? Nós sabemos que a esperança é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus, Jesus. Ali ele chegava diante de uma mulher e de um jovem que estava morto, mas ele é o Senhor da vida. Então, o Senhor da vida chegou e venceu a própria morte. Foi nessa situação que ele transformou a morte em vida. Então, Deus, ele é vida. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A palavra de Deus, ela nos diz isso. Eu queria ler nessa noite uma mensagem que eu achei bem interessante, que diz assim: o quando de Deus. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é inevitável contar as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parece ser o fim, Deus dá novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, estou contigo. Então, que você fique com essa palavra hoje, que essa palavra tenha renovado as suas esperanças, que dias melhores virão, que novas oportunidades vão nascer, que a semente vai brotar. Ainda que a árvore esteja cortada, ainda que a árvore esteja em terra seca, mas a semente ela vai brotar.